Os Estados Unidos da América e a Rússia estão caminhando para uma colisão. Não na Ucrânia, não no ciberespaço, mas no Ártico. Esta fronteira congelada está rapidamente se tornando o campo de batalha mais quente da Terra, onde poder, território e dominação global estão em jogo. Os Estados Unidos da América fizeram uma jogada tão ousada que pode explodir tudo. Até mesmo Putin não conseguiu ficar em silêncio. Você ouviu rumores, mas a verdade é que isso vai além de rotas comerciais no gelo ou derretimento de geleiras. A disputa pela Groenlândia pode desencadear uma guerra inesperada e para a qual ninguém está preparado. Vamos analisar isso. A Groenlândia não é um prêmio pequeno. É a maior ilha do mundo, com mais de 3 vezes o tamanho do Texas. São 836.330 milhas quadradas de imenso valor geopolítico, estendendo-se por mais de 2.668,4 quilômetros de norte a sul e mais de 1.045,4 quilômetros de leste a oeste. Em seu ponto mais largo, é uma extensão de gelo, tundra e geleiras que anulam qualquer coisa que a maioria dos países possa até sonhar em controlar. Mas o tamanho imenso da Groenlândia não é o que mais impressiona nela. É onde a Terra está localizada. 2/3 da ilha estão dentro do Círculo Ártico, com a ponta norte se estendendo a menos de 802 quilômetros do Polo Norte. Isso significa que a Groenlândia está na vanguarda dos valiosos recursos e da importância estratégica do Ártico. E, acredite, nem recursos nem importância estratégica fazem justiça ao que realmente está em jogo aqui. Sob essa extensa camada de gelo, há um tesouro de riquezas inexploradas. O derretimento do Ártico, devido ao aquecimento global, está tornando acessíveis recursos antes inacessíveis. Estima-se que a região possua 90 bilhões de barris de petróleo, além de 1.669 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Não se esqueça dos líquidos de gás natural. Aproximadamente 44 bilhões de barris ainda aguardam descoberta. Grande parte desses recursos está offshore, agregando mais valor a esta terra congelada. Mas as apostas vão além dos recursos. O Ártico também é crucial para a segurança, comércio e influência global. Em suma, quem domina o Ártico domina o futuro, e a Groenlândia está no centro dessa disputa. Atualmente, a Groenlândia é um território autônomo do Reino da Dinamarca, assim como as Ilhas Faroé. A Groenlândia tem autonomia para lidar com assuntos internos, mas a Dinamarca ainda controla a defesa e a política externa do território. Em troca, o país fornece cerca de 670 milhões anualmente para apoiar a economia da Groenlândia. Historicamente, a Groenlândia sempre esteve ligada à Europa, primeiro com os colonizadores nórdicos e depois com a Dinamarca. Geograficamente, a ilha pertence à América do Norte, conectada ao continente por uma crista submarina, com menos de 600 pés de profundidade. O Canadá está a apenas 16 milhas da Groenlândia, através do Estreito de Naras, tornando-a um elo crucial entre o Ártico e a América do Norte. Embora o Canadá tenha ambições árticas, elas não englobam a Groenlândia. Os Estados Unidos da América, um dos 2 gigantes norte-americanos, consideram a Groenlândia uma peça fundamental em sua busca por poder global. Mas por quê? Por que os Estados Unidos da América querem a Groenlândia tão desesperadamente? Está disposto a adquiri-la de uma forma ou de outra, como Trump colocou? Bem, para dizer a verdade, existem tantas razões que é quase difícil acompanhar. Aqui está o porquê dos Estados Unidos da América não conseguirem tirar os olhos dessa joia do Ártico. Primeiramente, temos a Base Espacial Pitufik, a instalação mais setentrional das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Situada a 1.207,5 quilômetros ao norte do Círculo Ártico e a 1.524,1 quilômetros do Polo Norte. É uma das 2 únicas instalações árticas utilizadas pelos Estados Unidos da América para operações de defesa satelital e espacial. Perder o acesso a esta base prejudicaria significativamente as capacidades espaciais militares dos Estados Unidos da América, forçando-os a buscar alternativas. Mas este não é o único motivo militar para querer a Groenlândia. A localização da Groenlândia é vital para monitorar o Gap Gylke Groenlândia, Islândia, Reino Unido, um ponto crítico de estrangulamento marítimo. O Gap é a porta de entrada para possíveis embarcações inimigas tentando alcançar o leste dos Estados Unidos da América e atacar.
Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América estavam obcecados em fechar isso. Com a Rússia de volta ao jogo do Ártico, essa necessidade se intensificou. Assim, controlar a Groenlândia significa bloquear o acesso ao gap estratégico e evitar visitantes indesejados. Controlar a Groenlândia significa ter acesso a uma verdadeira mina de ouro. Sob as geleiras da Groenlândia, estima-se que existam 17,5 milhões de barris de petróleo e 148 trilhões de pés cúbicos de gás natural. E o melhor, com o derretimento do gelo, devido às mudanças climáticas, mais desses recursos estão se tornando acessíveis. Os Estados Unidos da América poderiam obter uma grande quantidade de energia se conseguirem acessar esse tesouro, que contém mais do que gás e petróleo. Inclui também minerais de terras raras. Para fabricar smartphones, carros elétricos ou tecnologia militar de ponta, é necessário minerais de terras raras. Estimativas indicam que a Groenlândia possui alguns dos depósitos mais cobiçados do mundo, como titânio e urânio. Esses minerais são vitais para as indústrias de alta tecnologia, e os Estados Unidos da América atualmente dependem da China. Para muitos, a Groenlândia poderia reduzir essa dependência e tornar a América mais autossuficiente na corrida tecnológica deste século. Apesar dos Estados Unidos da América continuarem negociando com a China, a Groenlândia pode ter um papel relevante ao reduzir consideravelmente as rotas de transporte entre as duas nações. Com o aquecimento global abrindo rotas no Ártico, a Groenlândia está no centro de novas rotas mais rápidas para transportar mercadorias entre Ásia, Europa e América do Norte. A passagem noroeste agora reduz 6.921,6 quilômetros das rotas de envio, comparado ao Canal do Panamá. Isso o torna um atalho revolucionário. Mas adquirir a Groenlândia mudaria o jogo de várias maneiras. Com isso, os Estados Unidos da América seriam o segundo maior país em extensão territorial, depois da Rússia. Seria uma expansão territorial histórica que colocaria a bandeira americana no coração do Ártico. Além disso, os Estados Unidos da América assegurariam seu papel em uma paisagem geopolítica em rápida mudança, onde todas as nações, da Rússia à China, disputam influência no Ártico. Por isso, é evidente que os Estados Unidos da América estão determinados a adquirir a Groenlândia de qualquer maneira. Porém, dado que outro país continua surgindo nessas discussões sobre o Ártico, você provavelmente consegue adivinhar quem mais está monitorando a situação. Os planos dos Estados Unidos da América para a Groenlândia não passaram despercebidos pela Rússia. Putin abordou-os diretamente em um discurso recente. O discurso ocorreu no 6º Fórum Internacional do Ártico, realizado em Murmansk, Rússia, em 27 de março de 2025. O fórum, um grande evento sobre o Ártico, reuniu políticos, cientistas e empresários para discutir o futuro da região. O tema do fórum deste ano foi Viver no Norte. Se os comentários de Putin no fórum indicarem algo, viver no Norte pode se tornar muito mais difícil em breve. Veja, Putin deixou claro que leva a sério os planos dos Estados Unidos da América para a Groenlândia, como o resto do mundo deveria fazer. Ele chama esses planos de enraizados na história. Ele deu uma breve aula de história, citando 2 vezes em que os Estados Unidos da América quiseram comprar a Groenlândia. Putin não estava errado. Os Estados Unidos da América tentaram adquirir a Groenlândia em várias ocasiões. Uma das primeiras vezes foi em 1867, logo após a compra do Alasca. O secretário de Estado, William Seward, propôs à Dinamarca a aquisição da Groenlândia e Islândia, e os dinamarqueses estavam receptivos à ideia. Os Estados Unidos da América até propuseram uma compra de 5,5 milhões de dólares, mas a turbulência política interna e a falta de apoio no Congresso impediram que o negócio avançasse. Esta foi uma das 2 tentativas mencionadas por Putin em seu discurso. A próxima ocorreu em 1910. Uma nova oferta surgiu quando Maurice Egan, embaixador dos Estados Unidos da América na Dinamarca, propôs trocar as ilhas do sul das Filipinas pela Groenlândia em negociações com autoridades dinamarquesas. Esse plano foi motivado pela apreensão com a crescente influência alemã e o valor estratégico da Groenlândia. Porém, a Dinamarca recusou a oferta, optando por preservar seus interesses coloniais. A tentativa mais famosa, destacada também por Putin, veio logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946. O presidente Harry Truman ofereceu 100 milhões de dólares em ouro e uma parte do petróleo do Alasca por Greenland.
Os Estados Unidos da América já tinham presença militar na Groenlândia durante a guerra, reconhecendo sua importância estratégica para a defesa do Ártico. Mas a Dinamarca, tendo navegado pela guerra sem nenhum incentivo financeiro para vender, recusou a oferta. A oferta que hoje equivaleria a mais de 1 bilhão. Ainda assim, essa não foi a última vez que a ideia surgiu no século XX. Nos anos 50, com a intensificação da Guerra Fria, os Estados Unidos da América voltaram a discutir internamente a ideia de comprar a Groenlândia. Apesar da alta importância estratégica, as discussões não progrediram para uma oferta formal, e a posição da Dinamarca não foi diretamente testada. No século XXI, Trump demonstrou interesse na Groenlândia durante seus mandatos presidenciais. Sua fascinação pela Groenlândia começou cedo em seu primeiro mandato presidencial. Em 2017, ele encarregou John Bolton, seu então conselheiro de Segurança Nacional, de analisar a possibilidade de adquirir a ilha. Ele cogitou usar verbas federais de Porto Rico para financiar o negócio. Em 2019, suas intenções tornaram-se públicas e foram rejeitadas pelos líderes da Groenlândia e da Dinamarca, com o primeiro-ministro dinamarquês chamando a ideia de absurda. Trump cancelou uma visita de Estado à Dinamarca, mas não parou por aí. Em seu segundo mandato, seu interesse cresceu ainda mais. Ele manifestou interesse em controlar a Groenlândia devido ao seu valor estratégico e econômico, como seus recursos minerais. Para pressionar a Dinamarca, ele sugeriu impor altas tarifas sobre produtos dinamarqueses e até ação militar. Apesar dos esforços, a Groenlândia e a Dinamarca mantiveram sua posição, reiterando que a ilha não estava à venda. Embora as táticas de Trump tenham se tornado mais agressivas, a Groenlândia permaneceu firmemente sob controle dinamarquês. No entanto, a julgar por suas ações até agora, parece que Trump consegue tudo o que quer, o que pode significar seu sucesso em algo assim. E a Rússia? Historicamente, o Kremlin não ficou entusiasmado com a ideia dos Estados Unidos da América adquirirem a Groenlândia. Na verdade, se opôs à ideia há cerca de 3 meses. Em 13 de janeiro de 2025, Valentina Matvienko, presidente do Conselho da Federação Russa, expressou preocupação com abordagens pouco claras, enfatizando que o Ártico deveria ser um território de paz e harmonia. Ela alertou que ações como as de Trump poderiam violar o direito internacional, afirmando que não podemos descartar a possibilidade de violar o direito internacional ao avançar para o Ártico. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia está monitorando de perto a situação, embora por enquanto permaneça no nível das declarações. Contudo, em abril de 2025, ultrapassamos bastante esse patamar. Logo, é normal que a retórica da Rússia também fique mais agressiva, não é? No discurso de março de 2025, Putin pareceu apoiar Trump em relação à Groenlândia, dizendo que a questão envolve apenas 2 países e não tem relação com a Rússia. Este comentário pareceu sinalizar uma aceitação passiva da situação, sugerindo que a Rússia não estava excessivamente preocupada com os interesses dos Estados Unidos da América na Groenlândia, mesmo que não estivesse oficialmente endossando a ação. Isso é uma reviravolta completa, não é? A ponto de você se questionar o motivo. Putin está subitamente bem com movimentos unilaterais dos Estados Unidos da América no Ártico. Isso pode estar relacionado com a situação na Ucrânia. A declaração de Putin provavelmente faz parte de uma estratégia maior. Ao minimizar a importância da Groenlândia, Putin pode estar sinalizando que está disposto a ignorar as ambições de Trump em troca de um favor-chave na Ucrânia. Putin, o tático, pode estar apostando que ignorar a Groenlândia compraria o apoio de Trump na negociação de um acordo de paz ou na realização de objetivos russos na região. Afinal, não é incomum que líderes globais troquem concessões a portas fechadas. Apesar da surpreendente flexibilidade sobre a Groenlândia, Putin não resistiu em fazer algumas ameaças. Afinal, o que é um discurso dele sem elas? As ameaças não tiveram como alvo direto os Estados Unidos da América, provavelmente devido ao cálculo diplomático discutido anteriormente. Como sempre, é fácil ler nas entrelinhas. Putin não mencionou os Estados Unidos da América em seu discurso. Porém, ele acionou a OTAN sem hesitar. Putin alertou que os países da OTAN estavam transformando o extremo norte em uma base para possíveis conflitos, enfatizando que a Rússia monitorava atentamente a situação.
Isso foi mais do que um mero comentário. Foi um severo lembrete de que a Rússia está preparada para defender seus interesses no Ártico. Nós responderemos a tudo isso, disse Putin, deixando poucas dúvidas de que a Rússia não ficará parada enquanto potências estrangeiras invadem o que considera seu quintal. O verdadeiro golpe veio quando Putin focou na expansão da OTAN, especialmente a recente adesão da Finlândia e Suécia. Ele considerou a adesão deles um erro e um golpe na influência russa na região, observando que, por algum motivo, eles estão criando essa situação. Por quê? É completamente incompreensível. Obviamente esta é uma acusação sutil de que a OTAN está provocando conflito no Ártico sem motivo válido, e a Rússia não permitirá isso. Putin também ressaltou a crescente importância do Ártico para a Rússia e para a comunidade global. O papel e a importância do Ártico estão crescendo, disse ele, destacando a dependência da Rússia das rotas comerciais e recursos naturais da região. A Zona Ártica representa mais de um quarto do território da Federação Russa, afirmou ele, destacando o quão integral essa região é para a geografia e economia da Rússia. Com quase 2,5 milhões de russos vivendo e trabalhando lá, não é só uma região remota, mas uma parte agitada do país. Além das pessoas e da terra, os interesses econômicos são enormes. De acordo com Putin, o Ártico gera cerca de 7% do produto interno bruto da Rússia e 11% de suas exportações. Isso não é uma pequena parte da economia nacional, é um pilar substancial da saúde financeira da Rússia. Isso explica por que Putin é firme em proteger os interesses da Rússia na região, assim como Trump tenta obter a Groenlândia. Seu ponto estava claro. Se a OTAN acha que pode simplesmente entrar e reivindicar a paz, terá um despertar rude. A Rússia está preparada para defender seu território com tudo o que tem. E considerando a presença militar da Rússia no Ártico, essas não são ameaças vazias. A Rússia tem a presença militar mais extensa no Ártico por uma margem considerável. Putin fez questão de lembrar a todos que a Rússia é a maior potência do Ártico. O país controla 53% da costa do Ártico e vem aumentando sistematicamente sua presença militar na região há anos. A atual infraestrutura militar russa no Ártico tem raízes na era soviética, mas Putin enfatizou que sua modernização e expansão são prioridades máximas. Na última década, a Rússia reinvestiu em antigas bases militares, especialmente em Murmansk, e aumentou as capacidades de sua frota do norte, que incluem novos quebra-gelos, mísseis e veículos específicos para o Ártico. Ademais, a Rússia está fortalecendo suas defesas em pontos estratégicos como a Ilha Rangel, Cabo Schmidt e Ilha Katalny, situados logo após o Estreito de Bering, do Alasca. Portanto, a Rússia supera a OTAN no Ártico e planeja apenas continuar essa expansão militar, posicionando mais pessoal militar e modernizando sua infraestrutura militar. Essas ações por si só representam uma ameaça para outros atores-chave na região? Essa é uma jogada clássica de Putin, enfatizando a paz e a estabilidade enquanto se prepara para desafios, reais ou percebidos, aos interesses da Rússia. Ao enquadrar as ações da Rússia como puramente defensivas, ele posiciona o país como um protetor de sua soberania, mesmo enquanto expande sua presença militar. Embora sua mensagem tenha sido direcionada à OTAN, é óbvio que ela se aplica a qualquer país com interesses no Ártico, incluindo os Estados Unidos da América. Comparado aos Estados Unidos da América, a Rússia tem uma posição muito mais forte no Ártico em termos de infraestrutura militar. Enquanto os Estados Unidos da América têm bases militares no Alasca, Groenlândia e Islândia, a presença russa é muito mais concentrada e avançada. E os Estados Unidos da América sabem disso. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América observou que a expansão da infraestrutura militar russa, em breve, poderia permitir reivindicações marítimas excessivas e ilegais em rotas importantes como a Rota do Mar do Norte. Apesar da atual cordialidade entre Rússia e Estados Unidos da América, tensões no Ártico são inevitáveis. Com ambos os países afirmando seus interesses na região, é questão de tempo até que a aparente amizade comece a se desfazer. Considerando o cenário atual, vamos discutir uma situação hipotética. Imagine a Rússia permitindo os Estados Unidos da América reivindicarem a Groenlândia, enquanto os Estados Unidos da América ignoram as ações russas na Ucrânia. Putin e Trump, encorajados por suas vitórias, sentem-se invencíveis em suas esferas de influência. Então, para onde eles levam isso a seguir? Para Putin, a lógica é simples.
Com os Estados Unidos da América focados em suas ambições no Ártico, a Rússia pode prosseguir com sua ofensiva agressiva no leste europeu. A Polônia seria o próximo alvo. O Ocidente, ocupado com as consequências de uma aliança da OTAN tensionada pela expansão dos Estados Unidos da América no Ártico, estaria vulnerável ao próximo movimento russo. Trump, também fortalecido, enxerga uma chance de afirmar o poder dos Estados Unidos da América com a Groenlândia sob seu controle e o Ártico virando uma plataforma estratégica. A possibilidade da Islândia ser a próxima na mesa não é absurda, já que Putin insinuou isso. A Islândia, país a 200 milhas a sudeste da Groenlândia e membro da OTAN, poderia arrastar a aliança para um conflito mais direto com os Estados Unidos da América. Se a OTAN for obrigada a defender a Islândia, a Rússia poderia expandir sua dominância sobre mais regiões sem intervenção significativa. Assim, a ordem mundial tradicional, herança da diplomacia pós-Segunda Guerra, começa a se desfazer, deixando nações menores à mercê desses jogos de poder. Putin e Trump, movidos por desprezo pelas normas e cooperação internacionais, aproveitam a oportunidade para redefinir sua influência global. Mas aqui está a questão. Em algum momento, as duas potências ficarão sem opções. Apesar de acordos temporários ou demonstrações de cooperação, o Ártico não é grande o suficiente para ambos compartilharem pacificamente. Há muitos interesses concorrentes envolvidos, como recursos naturais, rotas comerciais, vantagem militar e orgulho nacional. A tensão acabará transbordando, tornando a diplomacia insuficiente. Mesmo sem a expansão imperial do nosso cenário hipotético, a região do Ártico ainda está propensa a conflitos. Os Estados Unidos da América buscarão controlar as rotas comerciais e reservas naturais do Ártico, enquanto a Rússia, já bem estabelecida na região, defenderá firmemente o que considera seu território soberano e linha de vida econômica. Em suma, os Estados Unidos da América não permitirão que a Rússia domine o Ártico, e vice-versa. A infraestrutura militar dos países da região ártica tem crescido rapidamente devido à sua crescente importância estratégica. Ambos os lados continuarão a escalar sua presença, tentando superar o outro. A desconfiança entre eles se intensificará conforme disputam o controle de um território crucial para a influência global futura. Assim, o mundo está prestes a testemunhar uma batalha épica pela supremacia global. Você acha que essa batalha vai durar apenas alguns anos ou será um jogo mais longo? Como você acha que essa tensão vai se desenrolar entre os Estados Unidos da América e a Rússia no Ártico? E o que você acha da atual trégua entre os dois países? Essa estratégia é sustentável a longo prazo ou as potências apenas ganham tempo para um confronto maior no futuro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Confira o que aconteceria se os Estados Unidos da América invadissem a Rússia, hora a hora, ou clique neste outro vídeo.